Marcelo, boa noite. Família, Seja bem-vindo. Não precisa levantar, não. Fica à vontade. Eu gosto de cumprimentar os nossos convidados, porque é um prazer recebê-los aqui, viu? O prazer é sempre meu estar aqui com vocês. Olha, nós vamos falar aqui de um assunto que, nesse verão aqui, a gente observa que provavelmente teremos um crescimento do câncer de pele, não é? Aqui no Brasil, a gente toma os cuidados que nós precisamos realmente? Os cuidados gerais mesmo, acho que nenhum país do mundo ainda toma. Então, Nenhum país do mundo? Não, acho que ainda todos os cuidados que seriam necessários, acho que a gente ainda não tem nenhuma população a isso daí estabelecido. Certo. Por quê? Porque a gente está conversando do maior órgão do corpo, né? A pele humana é o maior órgão do corpo e esse órgão está o tempo todo exposto a um fator que é a luz solar, a radiação ultravioleta da luz solar, que vai ocasionar as alterações no nosso DNA, que vai levar para o câncer de pele. Então, você ter um país com 100% de população protegida é muito difícil. Precisa de muita educação, muita informação para a gente chegar a uma prevenção total. Ok. Olha, você pode participar com a gente aqui do nosso programa. A Luísa está colocando aqui o nosso WhatsApp, que já está à sua disposição, em São Paulo, 950336870. Está aqui na minha mão, já tem muitas perguntas, também muitas manifestações a respeito de Dom Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Tem mais uma surpresa hoje aqui no programa, fique ligado, ligada aí nessa noite. Mas, falando sobre o câncer de pele, eu fiquei sabendo que aqui no Brasil nós temos 120 mil casos, é um número muito significativo. Dependendo da referência que você pegar, Fábio, ela chega até 170 mil casos novos por ano. Então, assim, a gente não tem estatística correta de todos os casos por ano. Mas se você pegar que todos os casos de câncer no ano, de 30% a 35% são câncer de pele. Tá. Então, é a patologia, quando a gente está falando de câncer, é a patologia com certeza mais comum. É que, por sorte, apesar de ser a mais comum, a maioria dos tipos de câncer de pele são tratados e curados. Tá. Então, a evolução deles são muito boas. Você pegar 90%, 95% do câncer de pele, a gente trata e consegue curar os pacientes. Entendi. Agora, nós estamos, nesse mês de dezembro, com uma campanha, tem todas as cores agora para as campanhas, né? É o Dezembro Laranja. Explica um pouquinho para a gente do que se trata. Então, pegando aquele conceito do Outubro Rosa, tá? Depois foi para aquele Novembro Azul, para o câncer de próstata, a gente está tentando difundir algumas sociedades, Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, Sociedade Brasileira de Dermatologia, esse conceito do Dezembro Laranja, que é para o quê? Para chamar a atenção das pessoas para os cuidados da pele, para os cuidados do câncer de pele, o que elas devem olhar, o que elas devem procurar, que tipo de proteção elas devem ter para evitar esse tipo de doença, que é o tipo de doença que a gente vai ter ao longo dos anos, né? Então você tem que ter cuidado constante. Quer dizer, tem que usar todos os dias o protetor solar. Todos os dias. Você sai de casa todos os dias, você passa no rosto, você não passa no rosto, você toma um sol, você está exposto ao sol. Tanto que o câncer de pele, qual que é o lugar mais comum que a gente tem o câncer de pele? É exatamente nariz e na região de pálpebra inferior e orelha. Por quê? Porque o homem na posição ereta caminhando são as áreas que estão mais expostas ao sol. Todo mundo sabe quando é criança, quando é pequeno, que a mãe vai lá e queima e é sempre aquela faixa aqui que está queimada. Então é aquela faixa que a gente está queimado, que a gente está mais exposto ao sol, que é ali que a gente vai ter as alterações genéticas que vão começar um câncer de pele. Então eu estou perdido, porque com esse narigão que eu tenho... Tem que se cuidar. Tem que me cuidar. Mas vai um pote só no nariz vai um pote de protetor solar, né? Marcelo, fica aqui com a gente, eu já volto para falar com você, tá bom? Fica aqui um minutinho. Olha, Marcelo, eu queria falar para você sobre um assunto que a gente estava falando aqui nas questões da proteção, da prevenção, e que nós não temos muito essa mania, vamos dizer assim, de passar o protetor solar e tudo mais. E aí a gente chega num momento em que a gente tem esse resultado, infelizmente, do câncer de pele. Então, eu queria te perguntar, qual que é o perfil, se é que existe, de um paciente que apresenta algum tipo de tumor na pele? Tem algum tipo de perfil desse paciente? Então, tem. Aqui, o que acontece? O câncer de pele é uma lesão acumulativa. O que é isso? A gente teve a radiação do sol que atingiu a nossa pele durante anos. Então, desde a nossa infância,
passando pela nossa adolescência, adulto jovem, adulto mais velho, até o idoso. Tá. Com esse passar de tempo, essas radiações solares mudaram o nosso DNA. E essas mudanças acumulativas que vão gerar o câncer. Então, quando que a gente vê o câncer? Depois da quarta, quinta década de vida que a gente começa a ver. Quem são os mais suscetíveis? Aquelas pessoas que não têm a proteção natural da pele, que é o moreno. O moreno tem aquela proteção natural da pele, que ele tem aquela melanina que dá a cor preta, aquela cor negra, que aquilo faz com que reflita as radiações ultravioletas e tenha menos alteração do DNA. Já eu e você, por exemplo, a gente já não tem pouca melanina, a gente já vai para o sol e já fica aquele vermelho rápido. Demora para a gente queimar. Eu fico da cor da sua camisa. Então, da cor da nossa camisa. O que acontece com a gente? A gente absorve toda essa irradiação e ao longo dos anos, uma célulazinha da nossa pele que mudar a característica dela, a gente tem esse desencaminho, começa o nosso câncer. Por isso que demora muitos anos. Então, quem que é? Paciente branco e idoso. Tá. São um fator de risco que a gente tem para esse desenvolvimento de câncer de pele. Alguns casos, tem gente que tem uma predisposição genética e tem faixa mais jovem de idade, mas é raro. A maioria é numa faixa mais idosa de pele branca. E o câncer de pele tem cura? Tem. A maioria dos cânceres de pele tem cura. A gente tem 2 grupos. São o câncer não melanoma, que é o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, sendo o basocelular o mais comum, que são cânceres menos agressivos, crescimento lento, a maioria fácil de tratar, que você tratou, o paciente está curado. E alguns cânceres que são melanoma, são aqueles cânceres que eles começam com uma pinta. A gente tem uma pinta, tem uma alteração dessa pinta, e esse melanoma já é mais agressivo. Tá. Esse é um tipo de câncer que ele invade a corrente sanguínea, ele metastiza para o corpo, tem uma estimativa que mais ou menos 8 pessoas assim acabam até falecendo de um câncer de tipo melanoma por dia no país. Poxa, então ele é um câncer mais alto, não? Mas graças a Deus, dentre os cânceres de pele, ele responde por uns 5% desse Mas tipo. vamos dizer assim, as pintas não são pintas que você tem normalmente. Todo mundo tem uma média de 100 pintas no corpo, então também não é aquilo lá, será que... Eu devo ter umas 40 mil. Não. Então, por isso que a gente tem aquelas pequenas regras, que a gente tem as alterações na pinta que a gente suspeita. Tá. Que é aquele ABCD que a gente tem conhecido, famoso, que a gente tenta divulgar bastante. Quando cresce, não é? Isso, é quando ela cresce, quando ela muda de cor. Então, é o tamanho maior de 6 centímetros que ela cresce, ela forma bordas irregulares, ela tem mais de uma cor. Aí, isso é uma pinta que suspeita, tá? Então, se você tiver qualquer pinta no corpo que você acha que ela mudou, seja pequena mudança ou que você tenha uma noção que essa pinta mudou, você tem que procurar ou um cirurgião plástico ou um dermatologista para retirar essa pinta, para a gente fazer um diagnóstico para ver se é um câncer ou não. Se for um melanoma, for tratado no início, aí é 99% de cura. O problema do melanoma é quando ele é tratado mais para frente. Tá. Quando você perde esse diagnóstico inicial, porque ele é um câncer que tem uma chance muito grande de metastizar. Aí você tem dificuldade de controlar. E, infelizmente, ao longo do tempo, você acaba perdendo esse paciente. Isso fica um diagnóstico muito tardio. Que coisa, né? Eu não sabia que o câncer de pele matava, mas... Tipo melanoma. Mata mesmo. Vamos às perguntas dos telespectadores? Claro. Você manda a sua pergunta, a gente faz. Estamos ao vivo, hein? Boa noite, Fábio. Eu sou de Ji-Paraná, Rondônia. Meu nome é Maria Salete Soares. Eu queria saber do doutor que tipo de protetor solar é aconselhável para se usar? Primeira coisa, assim, eu acho que um conceito é aqui, protetor solar deveria deixar de ser cosmético, tá? Protetor solar hoje é tributado como cosmético, ele é visto como cosmético, mas na realidade ele devia ser visto como remédio, tributado como remédio, que seria uma ação para a população inteira, seria algo assim, evitar o câncer na população. Então ele deveria ser mais barato para todo mundo ter acesso. Tá. Às vezes a gente fala assim, usa protetor solar, mas é um artigo caro para você usar todo dia para a maioria da população, porque ele é tratado como um cosmético, ele deveria ser tratado como um remédio. Como é que a gente tem que fazer? Um protetor solar de 30%, tá? Fator de proteção 30%, o que significa isso? Vamos supor que você, Fábio, vai tomar sol e você demora 10 minutos para ficar rosado. Se você passar um protetor 30, você vai demorar 30 vezes mais. Então você vai demorar 300 minutos para ficar rosado. Tá? Então, por quê? Porque o protetor ele é uma barreira mista, ele é uma barreira ou física ou química. Então, ou ele reflete o sol ou ele absorve essa energia e não deixa chegar na célula. Tá. Então, você não tem essa alteração, é isso que o protetor faz. O protetor 30, ele
vai proteger 98% da ultravioleta B. A gente tem 3 ultravioleta, A, B e C. O C fica na atmosfera, não chega até a gente. O B e o A chegam até a pele. Esse fator de proteção solar, que a gente tem normalmente 30, 40, 60, você vai ver que é fator de proteção solar que é para UVB. Tá? O protetor tem que ter UVB e UVA. Normalmente, quando você vai olhar, a maioria já tem. Esses novos, hoje, todos já têm, UVB e UVA. Se você tiver um 30, fator de proteção solar 30, significa que a gente vai demorar 30 vezes mais e que vai rebater 98% da radiação. Se você tiver um 100, você vai rebater 99,5%. Então, a diferença não é tão grande do 30 para o 100. Mas qual que é a principal diferença? É o reaplicar. Normalmente, se você passa o protetor 7 horas da manhã, chega meio-dia que vai sair para almoçar, você não tem mais protetor na pele. Por quê? Porque, como eu comentei, ele é uma barreira físico-química. Vai poluição, passa a mão, passa algum pano, esfrega qualquer coisa no rosto, ele vai saindo, tá? Esse protetor vai saindo. Então, o ideal não é a gente se preocupar em passar 100 às 7 horas da manhã e achar que está o dia inteiro protegido. É a gente passar um 30, um 50, ou algum que a paciente goste, mas reaplicar. Principalmente durante o dia, no meio do dia, que é quando a gente vai ter aquele pior sol, aquele famoso que a gente fala, aquele sol das 10 da manhã, às 3 da tarde, é o mais agressivo. E a maioria das pessoas passa o filtro solar de manhã e esquece de reaplicar na hora do almoço e acha que está protegida. E às vezes tem uma confusão também aqui, quem tem os estados brasileiros que tem horário de verão, né? Porque a gente muda aqui o horário e se esquece, né? Às vezes, mas eu vou tomar o sol das 3, mas não é 3, é 2, né? E muita gente é só filtro solar na praia, né? Agora que eu vou para a praia, passo filtro solar, mas no dia a dia, mão e rosto está exposto. Então, a nossa maior incidência de câncer é rosto e mão. Muito bem. Vamos a mais uma questão aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma outra questão aqui que eu tinha visto, eu perdi ela aqui. Boa noite, Fábio. Eu sou Emerson de Salvador. Quero saber do doutor quantas vezes nós devemos passar o protetor solar durante o dia, principalmente quando estamos na praia. Então, é mais ou menos como... Na praia tem um outro problema, né? Que é a questão do sal que tem no ar. A gente não é? vai o quê? Desgastar mais, o protetor vai sair mais rápido. Mais o vento, rápido. areia, água, tudo isso vai tirar esse protetor mais rápido. Então, a nossa recomendação é uma reaplicação, Emerson, de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas seria o suficiente para você estar protegido num filtro solar com proteção 30. Nossa, então quer dizer, mas por que você está recomendando só o 30? Porque o 100 não vale a pena nem por... Não, é a partir do 30. Não, porque eu costumo passar os 60, então eu perco dinheiro nessa história? Então, é que assim, o que acontece às vezes dos 60, tem gente que gosta mais, porque a qualidade às vezes do filtro solar, o jeito que ele gruda na pele, ele fica um pouco mais dessa sensação. Entendi. Mas é um filtro solar que você agrade. Como eu disse, o filtro solar é um produto caro. Se a gente ficar também restringindo e falar que só use o 100 e desanima a população, eu prefiro animar as pessoas a usarem um 30 e reaplicar do que a gente partir para um 60. Olha só, boa noite, Fábio. Eu gostaria de saber do Dr. Marcelo como nós podemos identificar se um sinal na pele que apareceu pequeno e depois aumentou pode ser um câncer de pele mesmo. Lara de Rondônia, ela provavelmente deve ter alguma pinta nesse sentido que nós conversamos, não é? Lara, os cânceres melanoma, a gente vai olhar uma pinta escura, tá? Ou uma pinta que era clara e ficou escura, ou é uma pinta que cresceu, ou é uma pinta que mudou de borda, ela sofreu alguma alteração. Os cânceres não melanoma, normalmente eles são vermelhos, avermelhados, peroláceos, e parecem com uma feridinha que não cicatriza. Você fala assim, nossa, eu estou com essa feridinha já faz 1 mês, já faz 2 meses, e ela está um pouquinho maior e ela não cicatriza. Não dói, a pessoa fala, não costuma doer, não costuma coçar. É apenas uma ferida que tem um crescimento lento na pele, que você acha que foi um machucadinho, mas ela nunca cicatriza. Esses são os mais característicos do câncer não melanoma. Tá. Que aí a gente pode ou retirar ou fazer uma biópsia para dar um diagnóstico mais definitivo. O não melanoma é aquele que você falou mais mais lento. Comum, Minha mãe teve esse daqui no nariz, porque ela tinha... Caso típico. Típico, né? E realmente não fechava. Ela olhava aquilo e falava, olha, não está cicatrizando. Aí nós fomos lá no médico e, de fato, era isso. Então, essa história é a história clássica da sua mãe. Né? Uma senhora, uma pele mais clara,
uma região de exposição que é a região nasal e uma feridinha que não cicatriza, você vai a um câncer de pele. É o que a gente mais tem. Olha, gente, obrigado pelas perguntas. São muitas, muitas, muitas aqui. Nós provavelmente vamos voltar com esse tema no verãozão, né? Para a gente responder as outras perguntas. Obrigado, viu, Marcelo, pela sua presença nessa noite. Obrigado você, Fábio. Prazer outra vez estar aqui com vocês e poder esclarecer um pouco. Prazer é nosso. E um Feliz Natal, tá? Se a gente não se vê até lá, Feliz Natal para você. Você também.